Abençoados, herdeiro amado da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo, abençoados. E o tema desse estudo é Profetas e Profetiza. Ouçam isso. Profetas e profetizas, ouçam isso. Amém? Vou falar um pouco aqui sobre as redes sociais. As redes sociais que hoje, se você procura nas redes sociais, vocês vão ver aí muitos canais, né, de pessoas, homens, mulheres. Infelizmente, eu estou vendo até muito mais mulheres do que homens se intitulando profetas. Se intitulando profetas. Amém? E o que acontece com isso aí? A YouTube é livre para toda e qualquer pessoa que queira criar seu canal. Não estou aqui questionando o canal de ninguém. Não estou aqui questionando o canal de ninguém. Não estou aqui dizendo que a pessoa não pode ter o seu canal. Todos podem ter seu canal e falar no seu canal o que quiser falar. Desde que esteja dentro das, né, diretrizes, né, da plataforma, podem falar o que quiser falar. O irmão André que não está aqui para julgar, né? Canal tal, canal esse canal, aquele canal. Não. Eu estou aqui para falar de uma questão teológica, bíblica, em que muitos homens e mulheres estão se intitulando profetas nas redes sociais e a maior parte, né? A maior parte, todos, né? Sem conhecimento nenhum bíblico. Sem conhecimento nenhum bíblico. Irmão André, você está desfazendo da capacidade intelectual, está desfazendo da sabedoria das pessoas, dizendo que as pessoas não têm inteligência. Não, abençoado, não é isso. São pessoas sábias. Até uma pessoa para criar um canal no YouTube é uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que tem inteligência, senão não conseguiria chegar até as redes sociais. Não estou dizendo da pessoa, estou dizendo o que a pessoa está falando, entendeu? Segundo as Escrituras, não existe mais profetas. Segundo a Escritura, não existe mais profetas e não existe mais profetisas. Amém? E esses falsos profetas, falsas profetisas que estão aí nas redes sociais, infelizmente, muitos até chamados evangélicos, né, estão ouvindo eles e acreditando. Até aquela pessoa que não tem uma religião definida, religião não, porque não é bom nem ter religião, né? Mas a religião, a gente já provou para a gente que ela não tá ajudando o ser humano em nada, né? Vamos falar, mesmo aquela pessoa que não tem uma fé em Deus, uma fé definida, que é chamado pelo sistema religioso como ateu, até mesmo essas pessoas estão ouvindo esses falsos, vamos botar aqui sim, falsos profetas e falsas profetisas nas redes sociais. Muitos deles estão acreditando nas coisas que eles estão falando. Então, o irmão André vem aqui para mostrar para vocês que conhecem a Bíblia, que não existe mais profetas, não existe mais profetisas. Profetas e profetisas era vamos dizer assim, eram pessoas escolhidas. Existe na Bíblia vários profetas e várias profetisas, né? Eram pessoas escolhidas por Deus para poder levar a mensagem de Deus ao povo.
Deus escolhia pessoas para levar sua mensagem ao povo. Muitas vezes, muitos profetas falaram coisas que aconteceram 400, 800 anos depois. Como um ser humano poderia prever uma coisa 400, 800 anos depois, até depois que ele nem estava mais aqui? Porque é Deus. Deus estava usando aquela pessoa para mandar o seu recado, para dar o seu recado ao povo. Esses eram chamados de profetas, né? E essas profetisas também, mulheres profetisas que surgiram também na Bíblia, muitas delas mulheres respeitadas também, eram mulheres escolhidas por Deus, né? Vou mostrar para vocês aqui que o que acontece nos dias de hoje, de falsos profetas, falsas profetisas, vou mostrar para você aqui que lá no tempo de Israel já existiam esses falsos profetas e essas falsas profetisas. Amém? Mas a diferença é que naquele tempo existia ainda os profetas, existia ainda as profetisas, mas existia pessoas falsas que se faziam de profetas e profetisas no meio do povo, fermentando a mente do povo, não falando aquilo que era do agrado de Deus. É isso que acontece nos dias de hoje. Por isso que levou o irmão André a vir aqui a mostrar para vocês, dentro da palavra, que hoje não existe mais profetas nem profetisas. Deus hoje não existe nenhum, não usa nenhum homem mais com esse ofício, porque ser profeta era um ofício em Israel. Existiam homens lá que tinham ofício a ser profetas. Esses homens trabalhavam muitas vezes, né, junto com os reis das nações, levando a palavra de Deus para esses reis. E Deus usava esses homens para mandar o seu recado para o povo, para o rei. Ezequiel 13, 1, 8, depois 18 e 19, vamos ver aqui o que acontecia naqueles tempos lá. Então, a palavra começa assim, 13, 1 começa assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, veio a mim quem? Ezequiel. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, exprimem, como dizem, o que lhes vem do coração. Profetiza contra os profetas de Israel. E o Deus está falando para Ezequiel, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, que exprimem, como dizem, o que lhe vem do coração. Então, não é uma palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. É aquilo que está no seu coração. Aquilo que você acha. Aquilo que você faz conjectura. Se eu olhar o padrão político do nosso país hoje, esse canal não é para falar de política, mas eu vou te dar um exemplo. Se eu ver o padrão político que esse país nosso hoje está se caminhando e continuar do jeito que está, eu posso fazer conjectura de que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos não terão futuro, saudável, não terão um futuro saudável. E quando chegar esse futuro, se eu botar isso por escrito, ou se alguém aí pegar esse vídeo no futuro, quando essas coisas estiver acontecendo, vai falar, lá, o André Palhares, ele profetizou isso lá no ano 2024. Vamos supor que lá no ano 2030, né? Eu espero estar aqui ainda, né? Mas vamos supor que lá no 2030
todas essas coisas, né, que eu faço conjecturas dentro da realidade que estamos vivendo hoje, esteja acontecendo lá no ano 2030, 2040, 2050, porque esses vídeos aqui vai ficar aí para sempre. Vai ficar rodando no YouTube enquanto existir o YouTube. Amém? Se eu botar isso por escrito, então, vai durar, né, gerações. Se eu fizer um livro falando o que eu estou dizendo aqui, fazer um livro sobre esse vídeo aqui, esse livro vai durar gerações. E vamos supor lá 2050, né? Às vezes eu já vou estar bem velhinho, né? Eu estou profetizando muitas vidas para mim, tá? Então, vamos supor que esteja acontecendo lá esse futuro incerto para os nossos netos, para os nossos bisnetos, pelas coisas que eu vejo hoje acontecendo dentro da política do nosso país. E alguém lá em 2050, 2060, e alguém lá pegue algo que eu estou escrevendo, ou pegue esse vídeo que eu estou falando sobre isso, e vai ver que isso está acontecendo, vai falar, não, o irmão André lá, o André Palhares, profetizou sobre isso. Não, amados, eu não profetizei sobre isso. Eu fiz conjecturas, né, no ponto de vista de coisas do dia a dia que estava acontecendo. E é isso que esses falsos profetas, essas falsas profetisas nas redes sociais, é isso que eles fazem. Faz conjectura de acordo com a visão que eles estão vendo que está acontecendo no dia a dia. E através de Ezequiel, fala assim, profetiza, né, contra os profetas de Israel, que profetizando exprime como dizem o que lhe vem no coração. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Sem nada ter visto. Deus não mostrou nada para eles. Deus não usou eles. Deus não falou nada através deles. É o que acontece hoje. Deus não está falando nada através dos profetas e profetisas das redes sociais de hoje. Deus não está falando nada. Tudo que Deus está falando está escrito, está na palavra. Nós vamos chegar lá. Eu vou te prender aí até chegar no objetivo onde eu vou mostrar para você que hoje já não existe mais profetas nem profetisas. Hoje Deus não usa mais nenhum homem, nenhuma mulher para ser profeta ou profetisa. Muitas igrejas aí, principalmente as igrejas pentecostal, você que está me ouvindo aí e que já foi de uma igreja pentecostal, você sabe o que eu estou falando, que lá existe muito, lá eles dão vazão, né? Eles alimentam, né, essa ideia de profetas e profetisas dentro da igreja. Mas eu vou mostrar para vocês que isso é farsa, isso é conjectura do profeta ou, né, da quem está se intitulando profeta ou profetisa. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu aqui no dia de Ezequiel, né? Segue o seu próprio espírito, ou segue o seu próprio entendimento das coisas, sem nada ter visto, sem nada Deus ter falado com eles. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Quantos tem aí na igreja pentecostal, principalmente? Eis que o Senhor está dizendo. Muitos profetas e profetisas aí dizendo, eis que o Senhor está dizendo. Quando o Senhor não os enviou. A mesma coisa está acontecendo aqui no tempo de Ezequiel. Né? Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas
os que dizem, o Senhor disse. O Senhor está me revelando aqui que uma irmã aqui ontem foi vista lá na praia, estava lá de biquíni na praia. Isso é um profeta ou uma profetisa fofoqueira, que recebeu uma fofoca de outro fofoqueiro e quer dizer na igreja, né? Quer dizer na igreja que Deus mostrou para ela. Não, Deus não mostrou. É fofoca. Fofoca de falsos profetas, fofoca de falsas profetisas. É a mesma coisa que acontecia no tempo de Ezequiel, que diz: o Senhor disse quando o Senhor não enviou. Não tivesse visões falsas e não falasse de viações mentirosas, quando disseste, o Senhor disse, o Senhor não disse nada. E as pessoas estão enganando o povo de Deus para ganhar, né, seguidores, para crescer no YouTube, para poder receber, né, o pagamento do YouTube, trazendo mentira para o povo. Isso é uma consequência, vai acontecer isso. Uma hora o seu canal vai começar a monetizar e você vai começar a ganhar pelo YouTube. Mas você não precisa apelar, meu irmão, minha irmã, que se intitula profetisa, você não precisa apelar enganando o povo. Não precisa apelar enganando o povo. Isso mostra que não tem temor nenhum por Deus, porque está usando o nome de Deus. Dizer que Deus revelou, Deus me mostrou no sonho. Você está apelando, usando o nome de Deus. Além de ser vergonhoso, é uma falta de respeito com o próprio Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, outros, diz o Senhor. O Senhor está falando: eu sou contra vocês, falsos profetas, falsas profetisas, que usam o sentimento do povo para dizer que eis que o Senhor está falando. As pessoas às vezes estão passando coisas na vida e estão ali com sentimentos ali, né, que faz a pessoa ficar frágil. Então esses falsos profetas, falsos profetisas estão aproveitando a fragilidade da pessoa, daquele momento que a pessoa está passando ali, e dizendo: eis que o Senhor falou, meu irmão, eis que o Senhor falou, minha irmã, eis que o Senhor não está falando nada. São conjecturas das suas próprias mentes, dos seus próprios corações. Como falasse falsidades e tem divisões mentirosas, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor dos Exércitos. E ao Zebaote: eu sou contra vós, falsos profetas, falsas profetisas, e diga: assim diz o Senhor soberano: ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em todos os seus aplausos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlançarem o povo. Quer dizer, usam roupas, né? Alguns, né? Tem alguns aí que eu já vi. Usam roupas, né, chamativas, roupas, dizem eles, sacerdotais, para atrair mais o povo. Para atrair mais o povo. Pensa que vão enlançar as vidas do meu povo e preservar as de vocês? Diz Iau aqui, Zebaote, Iau do Deus dos Exércitos. Vocês pensam que vão enlançar, prender, aprisionar o meu povo? Amém? E preservar a vida de vocês? Vocês me profanam no meio do meu povo em troca de alguns punhados de cevada e de migalhas de pão. Hoje, em troca de
status, em troca de reconhecimentos, em troca de dízimos e ofertas, porque muitos vão para as igrejas fazer suas falsas profetadas, né? E muitos desses, tem pastores me ouvindo aí que estavam lá, que hoje já não estão mais. Se você souber disso, você pode confirmar aqui na descrição do vídeo. Muitos desses recebem para fazer suas falsas profetagens. Recebem, como os cantores evangélicos. Hoje os irmãos não fazem mais o hino evangélico. Você não canta mais hinos em agradecimento a Deus. Hoje você é cantor. Hoje você é artista de Deus. Hoje você é artista evangélico, não de Deus. Perdão, artista de Deus é a palavra errada. Hoje você é um artista evangélico que vai nas igrejas para receber. Amém? É a mesma coisa que acontece com os falsos profetas, falsas profetadas. Pelo menos o artista está trazendo uma música que tem palavras que vai ali alimentar o sentimento do coração, né, do irmão, de uma irmã, e ali aquele irmão, aquela irmã vai desaguar ali os seus sentimentos a Deus, né, orar a Deus, né? Isso não é nada demais, desde que essas letras dessas músicas não oprimem o povo. Desde que essas letras dessas músicas não oprimem o povo. Amém? Porque os falsos profetas e as falsas profetisas estão fazendo isso. Amém? Eles oprimem o povo todos os dias. Ainda ganham isso. As igrejas ainda pagam esses falsos profetas e essas falsas profetisas. Se eu estou enganado, alguém me corrige. Mas isso acontece. E aqui diz que eles faziam isso por causa de um punhado de cevada, de migalhas de pão. Mas hoje faz para ter status, para ter reconhecimento, para ganhar seguidores nos seus canais, para ganhar dinheiro nos ministérios onde eles vão fazer suas profetadas. Amém? Ao mentir ao meu povo, que ouve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam ter vivido. Amém? Lá na época de Elias, quantos profetas foram mortos? Vários profetas foram mortos. Elias só não foi morto porque Deus poupou a vida dele. Deus escondeu ele. Quantos profetas foram mortos? Porque existiam os outros profetas de Baal, 400 profetas de Baal e profetas de Aserá, e faziam suas profetadas lá, enganosas, mentirosas, de falsos deuses, e o povo deixou de lado os profetas realmente que era de Deus para seguir esses falsos profetas. Então, ali Jezabel criou força dentro da sua crença dos seus falsos deuses e acabou o quê? Com a morte dos profetas enviados por Deus. No tempo de Ezequiel, mesma coisa estava acontecendo. Por isso, Yahweh está falando aqui, vocês mataram aqueles que não deveriam ter morrido. E poupa aqueles que não devem viver. Amém? Então, o próprio Jesus, o próprio Yahshua, ele fala lá no livro de Lucas para os fariseus, Lucas 16 e 15, vou ler até o 16, ele fala sobre esses... Ele fala para os fariseus o que está acontecendo com esses falsos profetas e essas falsas profetisas de hoje. Eu mostrei para você que naquele tempo, né, existiam profetas de Deus
mas existiam muitos falsos profetas. No tempo de Ezequiel, né, eles passaram por muitas coisas assim parecidas. No tempo de Elias também, que era o rei Acais, por causa da Jezabel, passaram por muitas coisas assim parecidas. E Alcha, Jesus, através, registrado por Lucas, ele diz, né, lá para os fariseus, Lucas 16, vou começar no 15, e lhes disse, Yalcha, Jesus, vocês são os que se justificam a si mesmo, aos olhos dos homens. Mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aquilo que os homens hoje acham que tem muito valor, você acha que tem muito valor, status, reconhecimento, né? Seguidores no YouTube, igreja cheia, né? Igreja fervorosa que eles dizem, né? A igreja fervorosa deles é igreja que contrata, né? Pessoas, né? Que tem um dom de oração e faz aquela oratória grande e contratam profetas, profetisas para movimentar a igreja. Então eles falam que isso são igrejas fervorosas. Amém? E acham que isso é grandioso. É grandioso para os homens. Mas Deus está falando aqui, aquilo que tem valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E Alcha continua dizendo para os fariseus, a lei e os profetas profetizaram até João. A lei e os profetas profetizaram até João. João Batista foi o último profeta. Ele era um profeta registrado por Ageu, Zacarias, Malaquias. Ele era um profeta que veio para abrir o caminho do Senhor, o caminho do Cristo, do Mashiach. Ele era um profeta. E Jesus ainda fala, vocês chamam ele de profeta? Não. Ele é mais que um profeta, porque ele é o principal, o mais importante dos profetas, porque ele veio anunciar o caminho da salvação. Então ele está dizendo para os fariseus, chega de profetas, chega de profetisas, chega de falsos profetas, porque a lei e os profetas profetizaram até João. Desse dia em diante, estão sendo pregadas boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar a sua entrada nele. Amém? Então, quando terminou os profetas? Em João, na morte de João, se encerrou o profeta. Deus não usou mais nenhum profeta de João para frente. A lei de Moisés se encerrou em João. Os profetas se encerraram em João. Nenhum homem mais foi usado por Deus para ser profeta. João foi o último profeta. Se você vê os livros históricos, né, você vê que apareceu vários outros profetas, né, que eram falsos profetas. Falsos profetas. Aqueles profetas que ainda estavam vivos na época de João foram morrendo. Né? E depois nenhum mais. Opa! Me empolguei aqui derrubei até o microfone aqui. Então, aqueles profetas foram morrendo e dali por diante, Deus não usou nenhum mais homem para ser profeta. Se encerrou em João Batista. João Batista foi o último profeta. Né? Então, segundo a doutrina judaica, Malaquias foi o último profeta, mas eu já fiz até um estudo sobre isso, vai ser lançado aí. Do 500 anos entre Malaquias e João Batista.
esse estudo, eu vou explicar sobre isso aí. Não existe esses 500 anos de diferença, não existe, tá bom? Mas é estudo para outro momento. Então, Malaquias não foi o último profeta. O último profeta foi João Batista. Ageu, antes de Malaquias, ele profetizou a favor de João Batista. Zacarias, filho de Baraquias, que era profeta e sacerdote, pai de João Batista, profetizou sobre o seu próprio filho. Malaquias profetizou sobre João Batista. Amém? E João Batista foi o último profeta, não foi Malaquias. Então diz aí que Malaquias foi o último profeta. Em 450 a.C. ele se calou e ficou 500 anos sem ninguém mais falar. É mentira. E o próximo estudo que eu fizer aí, eu vou mostrar sobre essa mentira. É mentira. Tá? João Batista foi o último profeta. E no tempo de João Batista existiam ainda profetas que vindo da lei ainda. E esses homens foram morrendo e não foi mais usado nenhum homem, nenhuma mulher para ser profetisa ou profeta. A lei e os profetas profetizaram até João. A lei, ninguém mais, escriba nenhum mais escreveu sobre a lei depois de João. Nenhum homem mais foi usado por Deus para falar aos homens depois de João. A lei e os profetas profetizaram até João. Desses dias em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino e todos tentam forçar a sua entrada nele. Então, Hebreus, Paulo esclarece isso, bem explicado, claríssimo, claríssimo. Quem não entender isso que Paulo falou aqui, que eu vou transmitir para vocês, quem não entender isso, é só desenhando, só fazendo desenho para poder ver se talvez a pessoa entenda com a mente infantil. Porque isso aqui é para coisa, é adulto, é para adulto. O conhecimento da graça de Deus é para adultos, é para experimentados. Amém? Então, Hebreus 1, começando no 1, Paulo diz assim: há muito tempo Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras, a nossos antepassados, por meio dos profetas. Antigamente, há muito tempo, a minha tradução está há muito tempo, algumas traduções está antigamente, ou há muito tempo, está dizendo aqui os antepassados daquele povo lá de Paulo para trás. Os antepassados dos judeus. Deus falou para os antepassados dos judeus, né, de muitas formas, de várias maneiras, por meio dos profetas. Deus falou por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias o quê? A lei e profetas duraram até João. E João em diante vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Os últimos dias começam ali, quando Yahshua, Jesus, aparece no mundo, na terra. Ali já começa a contagem dos últimos dias. Amém? Ali começa a contagem dos últimos dias. Então, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Nesses últimos dias, ele não falou mais por meio de nenhum homem com título de profeta. Não falou mais com nenhuma mulher com título de profetisa. Nesses últimos dias, ele falou através do Filho, por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém? Profetas e profetisas, falsos profetas, falsos profetisas das redes sociais. Amém, amados irmãos evangélicos. Amém, amados irmãos aí, chamados de ateus, né? Que ainda não têm uma fé definida, né? Você acredita em Deus, acredita no Cristo,
entendeu? Já está de bom tamanho, né? Viva a sua vida em paz, viva justamente a sua vida justamente, né? Fazendo bem, isso já basta, tá? Porque muitas vezes a pessoa entra nessas igrejas, nessas religiões e o estado, né, final passa a ser pior do que o primeiro estado. A Bíblia fala sobre isso e não vou entrar em detalhes sobre isso agora aqui, mas como dizem que às vezes vocês vivendo uma vida justo, sendo justo e amém, crendo em Deus, crendo no Cristo, fazendo bem para o seu próximo, já está de bom tamanho, de bom tamanho. Não precisa entrar nessas igrejas para ali piorar o seu estado anterior. Porque ali você vai aprender a ser egoísta, ali você vai aprender a fazer divisão do povo, vai aprender a fazer acepção de povo. Eu estou na igreja, você é salvo, você está no mundo, vai para o inferno. Então, sabe, isso aí estraga o seu primeiro amor. Estraga. O primeiro amor que quando você entra com alegria, com amor dentro da igreja, aí começa os vontade de Deus, começa o ensinamento ali do inferno, de perda de salvação, de diabo, e esse primeiro amor vai acabando, vai esfriando esse primeiro amor. Você passa a viver na religião por medo. Muitos estão no sistema religioso por medo. Medo de perder a salvação, como salvação você não perde. Medo de diabo, diabo não existe. É um adjetivo humano. Diabo pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser um amigo de trabalho. É opositor, tudo que se opõe contra a nossa vida. Não é um ser, né? Um ser de cauda, de chifrinho, que está com um caldeirãozinho lá no inferno esperando você. Isso é conto de fada. Nós somos adultos. Vamos parar com esses contos de fadas. Então, muitos estão lá dentro da igreja com medo disso. O medo de perder a salvação. O medo de ir para o inferno. Coisas que não existem. Coisas que são de teologia de homens desviados da verdade para prender vocês dentro desses alçapão aí e não te dá sabedoria, não te dá conhecimento nenhum e você fica anos e mais anos aí, né? Sem conhecer a verdade. Quando conhece a graça de Deus, nunca mais você vai querer voltar para esses locais aí. Então, é mais fácil você nunca entrar nesses locais. Crer em Deus, que é o mandamento, amar o seu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Crer em Deus, seja justo com os seus próximos, ande sempre no caminho da retidão e minha graça te basta. A graça é obediência. A graça está no coração do homem. Amém? É muito mais do que palavra. A graça de Deus transcende as palavras. Já falei isso várias vezes aqui. Então, abençoados, pare de ouvir esses falsos profetas, essas falsas profetisas, porque João foi o último profeta. Deus não usou nenhum mais homem, nenhum mais mulher daquele tempo para cá para ser profeta e para ser profetisa. Ele fala que nos últimos dias da era, primeiro século dos judeus, últimos dias, a contagem que começou com o aparecimento do Cristo, do Mashiach, quando ele se manifestou ali começou os últimos dias. Nos últimos dias, falou por meio do Filho. Nos últimos dias, falou por meio do Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. E tudo que Deus tem para nos dizer hoje, vai nos dizer através das palavras do Filho, que estão escritas. Estão escritas. Hoje não profetizamos nada. Hoje apenas ensinamos palavras escritas. Mostramos com clareza, mostramos aqui com clareza palavras já escritas.
Não é profecia. Não estamos profetizando nada aqui. Amém? Então é isso aí, amados. Espero que tenham entendido. Ouça esses vídeos mais uma, duas vezes para poder entender melhor. Anote aí os versículos, estude mais. Amém? Visite o canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes, o canal Democracia Espiritual. Visite o canal do meu irmão Nilson Cardoso, canal abençoado com toda sorte de bênçãos. Visite o canal do meu irmão Ivanildo Cruz, canal Guerreiros da Fé. Agora acertei, viu, irmão? Agora acertei. Guerreiros da Fé. Visite o canal desses irmãos, se inscrevam. Estamos juntos aí, nós três, estamos juntos aí para levar esses conhecimentos para o povo de Deus que estão aí sofrendo nessas chamadas religiões por homens desviados da verdade. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra do Piraí. Você que é da cidade de Barra do Piraí, meu número do WhatsApp está aqui embaixo. Você quer aprender sobre a graça de Deus? Ou você conhece a graça de Deus, mas ainda não está entendendo como é que é a graça de Deus? Entre em contato comigo, meu irmão. Entre em contato comigo. Nós vamos conversar e tem coisas grandes aí para frente aí, mas eu preciso da ajuda de vocês. Amém? Entre em contato comigo aí. Opa! De novo, quase derrubo o microfone. Botei um microfone aqui para ver se o som fica mais alto aí, porque irmãos estão reclamando que o som está muito baixo. Vamos ver. É um experimento. Ainda não é o microfone que eu pretendo ter. Eu vou comprar aquele de lapela, né? Esse aqui ainda não tive essa oportunidade. Mas é isso aí, amados. Então, eu sou o irmão André Palhares. Se você é novo e está me vendo pela primeira vez, se inscreva também aí no meu canal. Amém? Se inscreva, é gratuito. É gratuito. Não esqueça de dar o like. Amém? Convide mais pessoas para se inscrever. Pegue esse vídeo e distribui para mais pessoas. Peçam às pessoas que forem ver, não esquecer de dar o like. E peçam a essas pessoas também para se inscreverem aí, para ajudar o canal, o crescimento do canal do irmão André, para poder estar aqui a cada dia mais trazendo esses conhecimentos. Né? 42 minutos, já falei demais. Vou embora. Até a próxima aí. Muito obrigado. Graça e paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.